Bom dia, pessoal. Vamos aqui dar continuidade a sistemas frigoríficos. Continuação do tema 4, que é a psicometria. Ok? Bem, como a gente elencou nas outras aulas, né, a gente falou da motivação, a mistura de gases ideais e suas propriedades, as formas de análise, ok? E aqui a gente vai ver a carta psicométrica. Mas aqui nas formas de análise, a gente viu, né, uma metodologia que eu mostrei aqui para vocês, que é a utilização de propriedades do ar como gás ideal, ok? Juntamente com o vapor d'água. E a partir disso, a gente acaba utilizando diversas correlações, né? Só que elas ficam muito dependentes da necessidade. Opa, deixa eu espalhar um pouquinho aqui que sai um pouquinho aqui meu zoom. Elas ficam muito dependentes. Opa, espera um pouco, vamos parar aqui. Elas ficam muito dependentes de correlações. E essas correlações dão para ser feitas, ok? Mas causam uma certa. Se a gente não tiver esses conhecimentos, causa uma certa estranheza. Tanto que ontem eu estava até pensando por que às vezes não deixa tudo correlações e resolve. Só que o perigo é que fica um monte de equação que as pessoas não acabam utilizando. Mas eu vou criar aqui uma com vocês, tá bom? E a gente vai utilizar ela aí posteriormente, que é relacionar a temperatura de saturação com a pressão de saturação. A gente faz aqui uma tabelinha e a gente cria mais uma correlação. Assim a gente dispensa, em muitos casos, o uso de ficar usando a tabela toda hora. Mas eu aconselho que seja feito. Eu, pelo menos, aprendi dessa forma. É que às vezes o aluno perde noção qual o estado, ou propriedade, ou situação que se encontra uma das partes, ok? Mas ok. Então agora a próxima parte a gente vai falar sobre a carta psicométrica, ok? Nós resolvemos um exercício aqui, ok? Que era o 4.4. A gente fez o item A, o item B, C e D e ficou o item E. Só que esse item E aqui, a priori, enquanto a gente não souber o que é resfriamento adiabático, é um pouco complicado, é complicado nós utilizarmos, ok? Então, aqui está a nossa carta psicométrica, ok? Essa carta psicométrica, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, se a gente olhar aqui para cima, é saber qual a pressão que ela foi feita. Se vocês aí olharem com seus amigos, muitas das propriedades vão variar por causa que essa pressão total dos gases pode variar, que é a pressão atmosférica local. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é verificar qual carta foi feita. A ASHO e outros manuais eles fazem, né, para diversas pressões, né? Então a gente tenta aproximar para a pressão mais próxima que a gente está atuando. Então, nesse caso aqui, às vezes as cartas, as pressões de 1 atm, a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, pode ficar variando, tá bom? Mas é a mesma coisa. Tem uma lá que vai dar 1 bar, ok? Então, vocês têm que ficar atento a isso daqui. Por que a pressão a gente tem que ficar atento? Quando a gente vai olhar o nível do mar, a coluna de ar atmosférico acima, né, a pressão hidrostática que tem, ela nos dá uma pressão. Então, ao nível do mar, a gente percebe que nossa pressão é próxima de 101,3 kPa. Okay? Já para uma cidade a uma altura maior, a um desnível maior, okay, essa pressão tende a cair. Okay? E isso daqui vai modificar as linhas das constantes que a gente vai achar na carta psicométrica. Então, por exemplo, para uma condição de temperatura e umidade relativa ao nível do mar, é diferente a mesma temperatura e umidade relativa em outra cidade diferente. Se o desnível é pouco de altitude, não tem erro, mas dependendo dessa variação de altitude, isso já causa uma certa influência, ok? Então, isso é um dos primeiros cuidados que deve se ter. Um aluno, quando fez aqui um trabalho no Florestan Fernandes, ele considerou ao nível do mar. E um dos dados que a gente estava trabalhando estava dando negativo, a gente não entendia o porquê. A princípio, depois a gente olhando, a gente viu que era a pressão, ok? Nos cálculos psicométricos. Então, relacionado ao diagrama psicométrico. No caso da pressão utilizada não for a mesma da carta, avalie se ela possui um fator de correção. Tá bom?
Verifique as unidades na tabela também, ok? Se a gente for olhar isso daqui, ó, ele está dando em grama por quilograma. Se vocês olharem aqui, está tudo em grama por quilograma. Ao mesmo tempo, esses valores aqui estão sendo dados em quilocaloria por quilograma, ok? É outra unidade. Lembrando que 1 quilocaloria, eu não tenho certeza se é 4,18 quilojoules, ok? Existe uma relação entre esses dois. Esse outro aqui está dando em quilojoules por quilograma. Então, tá vendo? Aqui é 10 kJ, enquanto se eu olho aqui nessa outra tabela, aqui está em 5 ou 10. Então, tem que tomar cuidado, ok? Cada uma é feita numa unidade, ok? Então, como que é 4,5? Então, quilocaloria a gente troca, dá aproximadamente lá próximo dos 100 kJ, ok? Então, é a primeira coisa que nós temos que ter cuidado em relação às nossas cartas psicométricas. Então, vamos lá. Pessoal, eu deixei... Vou descartar aqui e já vou voltar com vocês, ok? Eu deixei no material de aula, ok? Uma tabela psicométrica. Ela talvez seja levemente diferente da que a gente vai ter em algumas partes, mas é aqui, tá bom? Eu deixei essa tabela com vocês, ok? Então, tem hora que eu vou clicar aqui, tem o zoom do Excel, eu vou trocar o zoom do Excel, eu vou pedir para ir para minha carta psicométrica. Ok. Então, aqui daí a gente consegue ver nossa carta psicométrica com maior clareza, tá bom? Então, ela já está caída aqui. Meus primeiros comentários dessa carta psicométrica, ok? Ai, que dó. Infelizmente, ela está em um determinado zoom e eu vou ter que ajustar esse zoom aqui para a gente poder ver, sem erro nenhum. Vou jogar para cá e deixo assim, ok? Então, essa carta psicométrica aqui, vocês vão ver aqui que está escrito Dry Bulb Temperature, que é para nós. Então, daí é meu conselho, né? Você sempre tem aí um... Ixi, tá difícil escrever aqui nessa criança aqui, viu? Máquina de escrever, clico aqui. Isso aqui seria a nossa temperatura de bulbo seco, tá bom? Então, a tradução de Dry Bulb Temperature. Aqui vocês vão ler Humidity Ratio, tá bom? Isso aqui é umidade absoluta. E se vocês olharem nessa umidade absoluta, ela está dada em quilogramas de água sobre quilogramas de ar seco. E todos os valores aqui tá com 0 ponto alguma coisa, né? Para facilitar tanto a visualização em quilogramas por quilograma, ou a gente já sabe que isso daqui daí vai estar 0, 2 gramas, 4 gramas, 6 gramas, 8 gramas, tá bom? Aqui nessa outra tabela tem Specific Enthalpy of Mixture Air, tá bom? Aqui é a entalpia da mistura, tá bom? Então tá aqui. E aqui vocês vão ver escrito também Wet Bulb or Saturation Temperature, que seria temperatura de bulbo úmido. Então, esses daqui é o nosso TBU, tá bom? E, posteriormente, se vocês olharem aqui é volume específico e aqui umidade relativa, tá bom? Só para a gente saber. Essa carta não está muito similar, mas as linhas são iguais. Então, vamos pegar aqui e a gente vai começar a falar um pouquinho delas, ok? Então, vamos entender. Então, quando eu traçar qualquer linha aqui, são nossas umidades absolutas constantes, ok? Então, para essa linha aqui, vamos pegar aqui, ponteiro, caneta. Então, essa aqui vai ser uma umidade absoluta constante, tá bom? Se eu vier aqui, isso aqui é 13 gramas por quilograma. Se olhar essa outra linha, aqui seria 7 gramas por quilograma, tá bom? Nessa linha aqui. Se a gente for olhar na nossa carta, as nossas linhas estão... Deixa eu pegar aqui e aumentar aqui meu zoom para poder facilitar, tá bom? Então, as linhas são aqui, ó. Então, se eu tenho 12 quilogramas, eu vou pegar aqui um desenho, vou fazer uma seta, ó. Toda essa linha aqui é de 12 quilogramas por 0,012 quilogramas por quilogramas de ar seco. Se eu pegar aqui, ó, é 0,22 quilogramas por quilogramas de ar seco, tá bom? Vou tirar as duas. Então, nossa próxima, então essas são minhas linhas de umidade absoluta, ok? Então, vamos lá agora olhar
as nossas linhas, então elas estão aqui, ó, são constantes. Então, se eu traçar aqui e aqui, são minhas umidades absolutas constantes. Aqui agora, se vocês olharem nessa parte aqui, essa linha mais aqui, ó, deixa eu pegar aqui, caneta. Aqui é minha linha de 100%, que seria toda essa faixa que está aqui, ó, tá bom? Posteriormente, se vocês seguirem aqui e olharem aqui na tabela, vamos dar uma ampliada. Tá vendo? Aqui seria 100, a linha de 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10% da umidade relativa, ok? Se eu for traçar ela aqui, eu tenho uma linha de umidade relativa aqui, que nesse caso aqui é de 30, e nesse outro aqui é de 70, ok? Se nós formos novamente para a nossa carta, ok? Vamos dar lá um zoom na nossa carta. As nossas linhas de umidade 100%, ó, aqui está 10%, vou dar uma ampliada aqui, deixa eu ver só onde eu consigo ampliar aqui, perfeito. Vamos ampliar para 200%, tá bom? Então aqui, ó, tá 10%, linha de 20%, aqui de 30%, 40, 50, 60 e 70, 80, né? Elas têm esse formato. Vamos agora para a nossa próxima linha, ok? Opa. As linhas de volume específico a quilograma de ar seco, tá bom? São essas linhas que vocês vão enxergar aqui, ó. Elas estão aqui, ó. Volume específico, ok? Elas estão aqui. Se vocês olharem na nossa carta, vamos voltar lá agora para a nossa carta. As linhas de volume específico, se vocês olharem aqui, eu tenho 0,80. Deixa eu sair. Deixa eu dar um Ctrl Z. Aqui eu tenho 0,85. Se eu subir aqui um pouquinho, 0,90, ok? E se vocês olharem aqui entre elas, entre o 0,80 e o 0,85 tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada uma dessa é 0,81, 0,82, 83, 84, 85. Nessa linha que está marcado aqui é o 0,86, 87, 88, 89, 90. 0,91, 92, 93, 94, 95, 96. Ó, 95 está aqui, ok? Então, o que é meu conselho na hora que vocês estiverem utilizando? Pega e traça uma reta. Pega e traça uma reta. Deu intermediário, pessoal, vai no bom senso. Mas a precisão já está tão boa e fica fácil, tá bom? Então, esse é meu conselho na hora que a gente estiver trabalhando daí com esse volume específico. Próxima linha de interesse nossa, então aqui está o volume específico, é as linhas de entalpia. Nesse caso, as linhas de entalpia são essas daqui, ó. Tem que pôr uma régua aqui, certo? E traçar um paralelo. Opa, volume específico, entalpia, ó. Tá vendo? Eu tenho que pôr uma reta aqui e traçar aqui. Põe uma aqui e traço aqui, tá bom? Essas são nossas linhas de quilograma de ar, entalpia, quilocalorias, nesse caso, por quilograma de ar seco, porque isso aqui está em quilocalorias. Se nós formos na nossa carta, deixa eu dar um zoom nela, tá bom? Então aqui, ó, só que no nosso caso é quilojoules por quilograma. Se vocês quiserem achar elas, vocês pegam uma reta e traçam. Mas como eu estou usando aqui um editor de PDF, fica fácil, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Então essa aqui seria minha linha de 30 kJ por quilograma de ar seco, 50 kJ por quilograma de ar seco, tá bom? Aqui 80. E lembrando, todas essas daqui tá como referência no ponto 0.001. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse aqui é nosso zero que está aqui nesse ponto aqui, tá bom? Se vocês vierem mais para cá, vocês vão ter entalpias negativas por causa da nossa referência que está no 001, tá bom? Eu vou sair agora todo mundo aqui e me facilita e volto novamente para a nossa cartinha, ok? Agora as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido. O bulbo seco é o que está aqui embaixo, então se eu traçar uma reta... desculpa. A de bulbo úmido é o que está aqui assim, ó. Tá vendo isso aqui? Vocês vão olhar ela aqui, ela está percorrendo aqui, ok? Enquanto que a de bulbo seco é o que está subindo aqui. Então, o que tem aqui mais próximo, né, dessa linha de 100% seria de bulbo úmido. As que sobem aqui é de bulbo seco, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Vou abrir aqui meu sisteminha do Excel, tá bom?
Aliás, na verdade, aqui. Então, tá vendo aqui, ó, aqui é a temperatura de bulbo seco. Então, essa aqui seria minha temperatura de bulbo seco de 20. Aqui tá metade ao 25, cada pontinho desse é 1. 24, 23, 22, 21, 20. 19, 18, 17, 16, 15, ok? Mesma coisa aqui, ó, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Já as de bulbo úmido estão aqui, ó, tá vendo? 0, 10. Então, vocês vão perceber que são essas linhas aqui, ó, tá bom? Então, essa aqui seria para o meu 10, essa aqui seria minha temperatura de bulbo úmido para o 20, tá bom? E daí aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu quisesse achar aqui a metade, 1, 2, 3, desculpa, 1, 2, 3, 4, ó, ela está até maior. Então, essa aqui é minha temperatura de bulbo seco de 15 graus Celsius, tá bom? E vocês percebem que daí eu posso ter várias temperaturas de bulbo, desculpa, aqui úmido e aqui é bulbo seco. Então, aqui nesse caso aqui, né, nesse ponto, 40, 39, 38, 37. Então, aqui seria 37,5. Esse ponto aqui seria uma temperatura de bulbo seco de 37,5 e uma temperatura de bulbo úmido de 15 graus Celsius, ok? Se eu quisesse achar a entalpia, simplesmente aqui, ó, vocês perceberam, é quase uma extensão dessa linha aqui. Já vamos falar depois dela. Então, a entalpia nesse ponto aqui, ó, como deu uma estendida, 40, acho que 40, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada ponto desse aqui é 1. 42 kJ por quilogramas de ar seco. Se eu quisesse achar aqui nesse ponto a umidade relativa, então estaria entre 10 e 0. Aqui já fica um pouquinho difícil traçar, mas estaria algo em torno de 5%. Se eu quiser achar o volume específico, ó, essas aqui são as linhas de volume específico. É só eu traçar aqui alguma coisa aqui e caçar. Então, essa aqui é o 0,9, essa aqui é o 89 e essa aqui é 88. Está bem próximo aqui de 0,88. Poderia ser 0,882 metro cúbico por quilograma de ar seco, ok? Então, para vocês entenderem como que são essas cartas. Então, eu tendo normalmente 2 pontos, eu já acho o restante. Vamos pegar lá, ó. Eu tenho uma temperatura de bulbo seco de 50 graus Celsius, uma umidade relativa de 40. Então, eu venho aqui onde ela cruza as duas. Então, seria nesse ponto aqui, tá bom? Se eu quiser achar a umidade absoluta, simplesmente eu pego aqui agora e traço até aqui, ok? Se eu vim para cá, minha umidade absoluta está levemente acima de 0,06 kg por quilograma de ar seco. Se eu quiser achar o volume específico, ó, aqui é o 0,85, 86. Está bem próximo do 86, bem pertinho. Ok? Se eu quiser achar a entalpia desse ponto, eu vou traçar uma retinha aqui, né, que case bem. Eu vou traçar ela aqui assim, deixa eu ver só para... Ah, tá bonitinho, então tá aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, coloco aqui. Então, qual que seria a entalpia desse ponto? 30, 32, 34, 35 aproximadamente, ok? Qual que seria a temperatura de bulbo úmido aqui? Então, aqui está 10, 11, 12, próximo do 12 e 13, tá bom? E assim sucessivamente, se eu quiser achar qualquer outra propriedade de interesse, ok? Às vezes, o que pode me ocorrer? Me dado minha umidade absoluta e a temperatura de bulbo úmido. Vamos supor que está aqui e aqui, ó, ok? Então, eu tenho uma temperatura de bulbo seco de 35 graus Celsius e uma umidade absoluta de 10 gramas por quilograma de ar seco. A umidade relativa está próxima de 30, né? Aqui é só fazer um valor interpolado. Se eu quiser achar aqui o volume específico, né? Então, aqui é o 0,9, aqui é o 0,89 e aqui é o 0,88. Está próximo aqui do 0,89. Ok? Que mais outra propriedade se eu quisesse? Ó, posso pegar aqui a entalpia. Só vou deixar bem grandona aqui. E agora eu encaixo. Vocês perceberem, primeiro eu estou ajustando aqui em cima para depois ajustar. Está próximo de 60 kg por kJ de ar seco. Então, pessoal, qual que é a minha suposição para nós fazermos nesse caso aqui, né? Essa tabela ela foi obtida por uma pressão de uma atmosfera, que é 101,3 kPa, ok?
do nosso último exercício que nós resolvemos, deixa eu agora voltar, câmera sem zoom. Então, do último exercício que nós resolvemos, né, que eu até deixei separadinho, a nossa temperatura, né, de bulbo seco era 30 graus Celsius e nossa umidade relativa era de 50%, ok? Então, ele pedia o TBS, a umidade absoluta, o volume específico e a entalpia e a temperatura de bulbo úmido, tá bom? Tem informação aqui que a gente já sabe que é mais conceito, então vamos voltar aqui. Então, vamos procurar lá, 30 graus Celsius é essa linha aqui, só que é o 50% está aqui, ó, bateu aqui, ó, pá, perfeito? Então, seria, para o nosso caso, vou pegar aqui um desenho melhor, estaria aqui, ó, ok? Então, a gente achou. Então, eu já tenho as duas propriedades, que é a umidade 50%, que está aqui, né? Que é a linha que segue até aqui. E agora eu vou achar minhas outras propriedades. Então, já feito isso daqui, eu já posso ir começar a caçar elas, tá bom? Deixa eu pegar aqui desenho, vou começar a desenhar aqui, ó. Então, eu chego para cá e traço aqui, tá bom? Vou mudar um pouquinho a cor só para facilitar. Tá verde aqui, ó. Então, aqui é 0.12, 0.13 e próximo de 0.14. Então, eu poderia falar que seria 0.139. Vamos olhar lá para o nosso caso. Aqui 0.0132. Erro de precisão, tá bom? Mas para a gente ver, ó, tá levemente acima. Na verdade, poderia até jogar um pouquinho para cá, tá bom? Mas é pouco o erro. Vamos procurar outra propriedade. Se a gente olhar, aqui é 0.90, 89, e aqui é o 0. Essa linha aqui, né? Essa linha 0.9 e aqui seria o 0.88, ok? Então, nossa volume específico estaria próximo de 0.88, ok? Nossa, será que teria que ser usado 100 kPa? Fica mais coerente, né? Vamos usar aqui uma outra propriedade que eu queira, né? Então, tá esse ponto aqui, ó. Se eu quiser, eu posso traçar agora aqui, essa reta aqui, ó. Só vou ajustar ela aqui certinho, ok? E puxo para cá, ó. Então, a nossa entalpia aqui é 60, 62, 64, tá bom? Quando a gente vai olhar lá para o nosso caso, 64,5, né? Vou deixar aqui 101, ok? Então, para vocês terem essa noção aí da questão das propriedades. O correto seria ser feito por aqui. A gente tem muito melhor, a precisão é muito melhor, mas a gente bate muito perto, ok? Vamos pegar então eu já achei quem? A entalpia, umidade absoluta, aqui foi dada a umidade relativa, já achamos o volume específico e falta mais quem? Nossa temperatura de bulbo úmido, tá bom? Se vocês olharem, pessoal, aqui é uma sacada. Se vocês olharem, essas linhas da temperatura da entalpia são quase iguais às linhas de temperatura de bulbo úmido, tá bom? Então, quando vocês já traçarem elas, né, vocês podem olhar aqui. Então, aqui seria, no caso, 20, 21. Se eu não estiver enganado, próximo do 22, tá bom? Então, nossa temperatura aqui de bulbo úmido seria de 22 graus Celsius, ok? Então, aqui estaria 20, 21, aqui 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, perfeito. Aqui eu consegui achar minha temperatura de bulbo úmido sem tanta necessidade, tá bom? Essa aí é a sacada do uso da carta psicométrica. Elas nos auxiliam, tendo já duas informações, a achar o restante. Eu aconselho sempre usar as correlações, né? Eu tenho mais segurança do correlações do que a carta. Porque a carta, se você pegar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, fica difícil. Minha sugestão, ou vocês usam aqui o PDF, ou vocês imprimem elas e tentam fazer na mão. Ao longo dos nossos exercícios, tem hora que eu uso a carta e tem hora que eu vou utilizar as correlações, tá bom? Como eu tenho recurso computacional aqui, eu prefiro muito mais usar as correlações, ok? Eu vou fechar aqui, eu não vou salvar isso aqui, né, que senão eu vou acabar danificando a nossa planilha, tá bom? Então, esse é o segredo para a gente trabalhar. E quando a gente olha aqui, né, aqui é a temperatura de bulbo seco, aqui é a umidade absoluta, aqui é a temperatura de bulbo úmido,
Aqui está as entalpias, as linhas de entalpia são muito similares à temperatura de bulbo úmido, a gente já vai até conversar isso futuramente. A das umidades relativas. E aqui é a nossa zona de conforto, né? Dado pela ASHRAE, né? São temperaturas entre 20 a 26 graus Celsius, com umidade variando ali em torno de 20 até 20%, tá bom? Aliás, de 80 a 20%. E aqui fica a zona. Se eu pegar e vir muito mais para cá, eu tenho a sensação que eu estou numa região quente. Se eu vier do outro lado, tenho uma sensação de frio. Se eu vier para cima, né, é úmido. Se vier muito mais para cá, é uma temperatura quente e úmida. Se eu vier para baixo, é uma sensação seca. Se eu vier para cá, é um quente e seco, clima de deserto. Aqui também é clima de deserto, mas seria um deserto frio, tá bom? Então aqui, né, achando os pontos, essa aqui seria a resolução entre a 4.4 que eu vou pedir daí para vocês fazerem. Bem, pessoal, como vocês utilizaram pressões diferentes, vocês podem até olhar e vocês vão ver que vão dar valores diferentes, tá bom? Então, essa motivação, a explicação é por causa da pressão. E existe diferença entre os valores obtidos na carta e nos itens anteriores? Sim, explica os motivos. Bem, os motivos é a precisão, ok? A carta é um facilitador, te dá uma precisão, né? Ele dá um valor rápido, mas com um certo erro. Já as correlações dão um valor melhorzinho, ok? Uma próxima sugestão minha, eu não sei se eu deixei instalado aqui, são dois programas que eu acho que eu já instalei, não sei se esse daqui já psicométrico, tem duas versões dele, ele vai querer instalar agora, né? Eu fiz uma besteira, vou parar. Então vocês podem fazer aqui uma rápida instalação, exercícios, não sei se tem novas versões já avaliadas, tá bom? Mas aqui eu já abri o diagrama 4.1 que eu tenho salvo aqui. Então, aqui é interessante que vocês podem vir, né, escolher o nome do ponto. Eu não sei se ele dá a pressão que está essa carta, tem que ver com calma. Então, pessoal, se vocês quiserem, né, a preferência, vocês podem escolher as unidades que vão ser utilizadas, a entalpia em kilojoules, se o volume do ar é metro cúbico, densidade, né? Aqui é a vazão da mistura, né, se vocês querem grama por segundo, quilograma por hora, porque esse programa aqui é para misturas de gases, tá bom? Mas é interessante que ele já nos dá os pontos de interesse. E as capacidades, que na verdade seria as taxas. A umidade você pode ter em quilograma por quilograma, grama por quilograma. O fluxo de ar em metro cúbico por hora, litro por segundo, vocês escolhem, tá bom? E as pressões que a gente deseja. Então já colocou aqui. Nessas preferências vocês também podem modificar os diagramas, né? Se eu utilizar esse aqui, ele vai modificar, mas aqui não tem interesse para nós agora, ok? Se vocês olharem nessa parte superior, vocês podem dar a altitude que está trabalhando, tá bom? Então, vamos pôr aqui a 850, que é aproximadamente a região de São Carlos, tá bom? Então ele já deu aqui, ele já modifica as pressões. Aqui eu precisaria verificar qual que seria a pressão de 850. Se vocês procurar na internet, vocês vão achar essa modificação. Deixa eu ver se eu consigo aqui em preferências, na pressão, fazer essa mudança. Não, tá bom? Só tá aqui a pressão, escolha a unidade. Não vou conseguir trabalhar, tá bom? Mas aqui eu estaria numa cidade, uma altitude de 850 metros. Aqui eu escolho duas propriedades que eu tenho interesse, mais a velocidade dos gases. Isso daqui para nós ainda não tem tanto interesse, eu vou deixar como zero. Mas vamos imaginar, para a cidade de São Carlos, a temperatura de bulbo seco seria 30, tá bom? E eu posso mudar aqui e colocar a umidade relativa de 50%. E peço para ele somar o ponto. Só que ele vai pedir para colocar pelo menos um fluxo, somar o ponto. Então, estaria aqui. Se a gente clicar aqui agora, né, e posso fechar aqui, e agora eu vou abrir os pontos, ok? Para esse ponto 1, a temperatura de bulbo seco é 30 graus, a temperatura de bulbo úmido é próxima de 21,8, né? A temperatura de orvalho 18,5, a umidade relativa 50%, a umidade absoluta 0,148, enquanto no nosso caso deu 0,133. Se eu fizer agora ao nível do mar, tá bom? Vamos deletar. Ele recalculou aqui, não. Remover e vou utilizar esse nível, tá bom? Deixa
A 0 deu 0,408. Entalpia deu maior. Tem que verificar isso aqui. Ixi, tem que ver certinho isso aqui. Tá dando valores incoerentes do que eu esperava na prática. Ah, não, tá aqui, ó. Então, deu muito próximo, tá bom? 0,133, ok? Ele só não deu a pressão do vapor, mas eu consigo achar. Nosso volume específico 0,861. Aqui houve algum erro, certo? E aqui ele já faz o inverso, a entalpia 64,2. Aqui deu certinho, tá bom? O que mais que eu preciso aqui? A pressão. Ele já deu a pressão aqui, então nós podemos fazer essa simplificação. Se eu mudar agora aqui e colocar 850, né, que vai ser nosso ponto 2, eu vou somar. Pá. Ele falou lá, o ponto 2 saiu do diagrama, tá bom? 101, aqui tá 850. Deixa eu tirar, remover isso aqui. Nossa, parece que tem um probleminha para trabalhar com isso, né? Tá dando a pressão de 101, não era para dar essa pressão aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa remover. Deixa eu pegar um pouquinho. Então, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Se eu somar 1.2 aqui, ó, vou mudar aqui próximo de 90%, tá bom? E somei. Quando eu clico aqui, ó, depois ele vai modificar. Então, se eu jogar 0 aqui e jogar aqui, ele já não vai sentir na hora. Então, tem que mexer aqui e daí ele ajusta o ponto, tá bom? Então, uma coisa aqui que eu achei no programa depois para ajustar aqui, mas sem erro. Então, eu vou apagar isso aqui, eu vou remover, e aqui 30,50. Se é o nível do mar, né, a nossa volume específico é 0,87, a entalpia 64,2. Se eu jogo aqui agora para a pressão de São Carlos, dou uma aumentadinha aqui só para ele acertar, nossa pressão é 91,5, né, quilopascal, e a gente percebe já que tanto a densidade como a entalpia houve uma variação. É pequenininho? Acaba sendo às vezes, né? Mas vai propagando esse erro aí, que não é interessante no cálculo com melhores precisões, ok? Então vocês podem escolher aqui, ó, inserir mais pontos, se vocês quiserem, e já acha automaticamente esses valores. Mas eu não aconselho fazer isso aqui, que senão vocês ficam dependentes de programa. Se eu não souber fazer na mão, não aconselho ficar usando isso aqui toda hora, ok? Mas para um projeto onde vocês têm a necessidade de fazer uma resolução mais rápida e simples, fica fácil daí utilizar esse programa. Então aqui depois vocês conseguem colocar os pontos, falar o que vai acontecer, se vai ser área de descarga, aquecimento, capacidade de aquecimento, se é uma mistura, né? Aqui eu já não entrei em tantos detalhes, mas você pode ir colocando os pontos e fazendo as brincadeiras aqui necessárias. O que eu acho interessante é essa questão dos dados, que ele já nos dá, junto com essas tabelas que vocês podem modificar. Então às vezes eu posso entrar aqui, né? Com outro dado aqui, eu vou colocar 20. Vamos por 25. Então, se a temperatura de bulbo úmido está muito próxima da temperatura de bulbo seco ou vice-versa, e jogar esse ponto aqui, né, a tendência é estar chegando para cá, tá bom? E assim sucessivamente. Então, se eu vim aqui agora no ponto 1, ponto 2, ele já deu todas as propriedades, ok? Eu vou deixar esse programinha aqui para vocês instalar, e esse aqui não precisa, né? Vou deixar os dois. Esse aqui a gente já roda ele. É uma versão mais simples, ok? Ele está dando aqui os pontos, tem aqui a altitude, ok? Só que é uma versão um pouquinho antiga do programa, tá bom? Mas não precisa nenhuma instalação, dá para levar num pendrive ou algo do gênero. E aqui, se eu não estou enganado, eu só consigo modificar duas propriedades, tá bom? Umidade relativa e temperatura. E mesma coisa para o ponto 2, ok? Então ele não me permite outros tipos de análise. É muito mais simplificado, mas fica aí a sugestão de uso, tá bom? E depois também ele gera até, como eu cliquei aqui, uma parte do Word com os dados que estavam na saída. Ok, pessoal? Então agora a gente já chegou aqui, já entendeu a maior parte, né, de como traçar as propriedades. Agora a gente precisa saber fazer os balanços de massa e balanço de energia. Ok? Então aqui está todas as propriedades de interesse. Então, quais são os processos que eu posso ter, né? O primeiro processo que eu posso ocorrer é fazer um resfriamento à umidade absoluta constante.
E a mesma coisa, um aquecimento, a umidade absoluta constante. Esse aquecimento aqui é muito simples de visualizar quando a gente imagina o ar que passa dentro do aquecedor elétrico ou do secador de cabelo. Tá bom? Eu só vou adicionar energia no meu sistema, né? Calor. E a umidade absoluta, né? Não vai entrar nem sair vapor. Já no caso do resfriamento, né? Isso aqui a gente pode imaginar o resfriamento ocorrendo próximo de uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante, um copo que esteja gelo dentro, mas no processo inicial, onde ainda não ocorreu condensação do vapor, tá bom? Então esses são os dois processos bem simples de se visualizar. Posteriormente, toda vez que eu subo essa linha aqui, eu tenho um processo que nós chamamos de umidificação, e ela pode ocorrer por duas vias. Uma umidificação com aquecimento ou uma umidificação de resfriamento. É essa que é o mais interessante, ok? E toda vez que eu desço aqui, é um processo que nós conhecemos como desumificação. Então, mesma coisa, eu posso ter uma desumificação com resfriamento ou uma desumificação com aquecimento, embora eu nunca conhecia essa daí, tá bom? Normalmente, esses processos, desumificação com resfriamento, ela pode ocorrer por duas vias. Ou pode ocorrer um resfriamento chegou aqui, tá bom? E o fluido ainda, nossa mistura ainda começa a resfriar, tá bom? A gente diminuiu a umidade absoluta, mas a nossa umidade relativa ficou daí 100%. E posteriormente ocorre um leve aquecimento. Então é como se eu tivesse visto um traçado daqui a aqui e veio para um ponto aqui. Já uma desumificação com aquecimento eu não conheço, mas às vezes existem equipamentos que fazem uma desumificação absorvendo esse vapor, né? Já é um processo um pouquinho mais complicado do que nós vemos aqui. Tá bom? Então aqui é a umidificação com aquecimento, o resfriamento com desumificação, e aqui é um processo que é o mais interessante para nós, que é o resfriamento, a umidificação com resfriamento, ou o resfriamento com umidificação. Pessoal, então, o primeiro processo que nós vamos ver vai ser o aquecimento ou resfriamento sem adicionar vapor. Então, se eu não adicionar vapor nem retirar vapor, nossa umidade absoluta vai se manter constante. Em outras palavras, nossa pressão do vapor vai se manter constante nessa mistura de gases, tá bom? Então, acho que o que mais nos interessa é esse W aqui que vai se manter constante, ok? Então, aqui eu vou fazer um valor. Vamos imaginar aqui que eu tenho um ponto 1, tá bom? Nesse ponto 1 eu tenho minha temperatura, minha umidade absoluta e a minha umidade relativa do ponto 1. Posteriormente, vamos imaginar que eu tenho uma serpentina de calor. Vamos imaginar que essa serpentina aqui seria o processo ali, uma resistência elétrica que está jogando calor para o sistema. Então eu vou fazer aqui um volume de controle, tá bom? Então, o meu volume de controle ele estaria aqui, ó. E eu conseguiria fazer também esse volume de controle passando bem do lado externo nessa interferência aqui. Então, aqui estaria nosso ponto 1, tá bom? Se eu fizer aqui, só deixa eu visualizar aqui se não está aqui. Se eu fizer aqui um balanço de energia, o que vai ocorrer conosco? Então, o que vai acontecer no nosso balanço de energia? Pessoal, eu preciso fazer aqui uma coisa aqui nos slides para me facilitar. Eu vou manter isso aqui ainda, tá bom? Eu vou tirar, vou jogar aqui para baixo e vou apagar todo mundo que tem aqui. Eu acho que fica muito mais fácil para eu fazer a dedução do que fazer aqui, tá bom? Vou apagar isso aqui, vou voltar aqui e vou mostrar aqui para vocês. Então, perfeito. Que nos fala o nosso balanço de massa, ok? Caneta, opções do ponteiro, cor da tinta eu vou fazer em preto. Então, o que fala nosso balanço de massa? Aqui eu estou entrando com uma mistura de ar mais vapor. E sempre vai sair alguma mistura de ar mais vapor. Só que como o nosso W é constante, né? A massa de ar sempre vai manter a mesma. Então, se eu fizesse aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, um balanço de massa. Para o ar, esse balanço de massa aqui que eu tenho, massa de ar em 1, que está entrando aqui, tem que ser igual a massa de ar em 2, que está saindo por aqui, tá bom? Para o vapor, como isso aqui está constante, se W constante, significa que a nossa pressão de vapor é
também constante. Então, se eu olhasse lá um diagrama temperatura, entropia para a água, nosso vapor vai estar nessa região aqui, tá bom? Por exemplo, vai trabalhar com ele nessa região, seria esse ponto 1. Então, a pressão do vapor ela se mantém constante, tá bom? Tá aqui, ó. Então, a massa de vapor em 1 tem que ser igual à massa de vapor que está aqui nesse ponto 2, ok? É essa a nossa conclusão que nós chegamos, ok? Se eu dividir massa de ar aqui sobre massa de ar aqui, eu vou chegar que W1 é igual a W2. Lembrando que a definição de W é massa de vapor sobre massa de ar seco. Esse é o nosso balanço de massa. Então agora vamos seguir nosso balanço de energia. Balanço de energia. O que nos fala o balanço de energia? Fluxo menos trabalho vai estar em regime permanente, tá bom? Então esse termo aqui eu vou tirar. Seria o quê? Vamos apagar. Opa, deixa eu apagar aqui. Então essa parte vai ficar aqui sempre. Então o que eu vou ter aqui, né? Somatória de massa que sai vezes entalpia que sai menos somatória, massa que entra, entalpia que entra. Vamos fazer então agora as deduções? Eu não estou olhando o trabalho, não tem um eixo aqui. O que está entrando é um fluxo de calor que eu estou vendo através aqui da serpentina. E eu estou imaginando que ele está entrando no volume de controle. Se ele está entrando, ele vai ser positivo, perfeito? Então, fluxo de calor da serpentina. Massa que sai. Então, eu tenho aqui, ó, massa de ar em 2, vezes a entalpia do ar em 2, mais massa de vapor em 2, entalpia do vapor em 2, tá bom? Que é o que está saindo aqui. Menos, agora o que está entrando, massa de ar em 1, entalpia do ar em 1, menos massa de vapor em 1, entalpia do vapor em 1. Ok? Agora eu vou continuar aqui em cima, tá bom? Como MA é tudo quase igual, o que eu posso fazer? Isolar em relação a MA. Né? Porque a gente sabe aqui que MA1 igual a MA2, que eu vou chamar de MA. Tá bom? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Entalpia do ar em 2, mais W2, ó, aqui massa de vapor dividido pela massa de ar, fluxo de ar, vai dar umidade absoluta. Entalpia do vapor em 2, mais, só que aqui daí é um menos, massa de ar, que seria agora essa parcela, entalpia do ar em 1, mais W1, né, porque a definição massa de vapor sobre massa de ar é umidade absoluta em 1, entalpia do vapor em 1. Perfeito, pessoal? Se eu olhar agora esse termo aqui, eu vou até mudar de cor aqui agora. Vamos deixar ele vermelho, né, para destacar. Isso aqui é a definição da entalpia da mistura em 2, né, esse termo. Entalpia do ar mais W, entalpia do vapor. E isso aqui é a entalpia da mistura em 1. Vocês sabem calcular isso? Sabem calcular isso. Tendo duas propriedades, vocês sabem calcular o resto. Então, o fluxo de calor vai ser dado como o quê? Massa de ar, entalpia da mistura na entrada, opa, fiz coisa errada, na saída, né, que seria em 2, menos a entalpia da mistura na entrada. Possivelmente, isso aqui vai ser, a entalpia disso vai ser maior que essa. Perfeito? E essa é a nossa dedução do aquecimento. Só que o que vai acontecer? Se nós aquecermos, a gente está aumentando a temperatura. Se a gente está aumentando a temperatura da mistura, ele está vindo para uma direção aqui. Se a gente olhar aqui agora, ó, esse ponto 2, o que a gente percebe da umidade relativa? Né? A umidade relativa é definido como pressão do vapor sobre pressão do vapor saturado. Como eu estou vindo nessa direção, a pressão do vapor saturado aqui também vai aumentando conforme a variação de temperatura. Perfeito? Então, a gente vai percebendo que nossa umidade relativa em 2 vai ser menor que a umidade relativa em 1. Porque está acontecendo o aquecimento. Inversamente, se nós fizermos o resfriamento, mas desde que não ocorra a condensação de parte desse vapor, a gente vai chegar num ciclo aqui. Ó. E o que a gente vai perceber? Que a entalpia da mistura em 2 vai ser menor que a entalpia em mistura em 2. Então, esse valor aqui é negativo, indicando que está saindo calor do sistema. Se fosse uma serpentina de resfriamento. Tá bom?
E daí a gente chega à conclusão que W2 vai aumentar em relação a W1. Isso durante o resfriamento e isso durante o aquecimento. Ok, pessoal? Então foi o balanço de massa e o balanço de energia aplicado na situação mais simples possível. A gente percebe essa relação aqui durante o aquecimento, né? A umidade de 2 vai ser menor que a umidade relativa de 1. Então aqui, né, a dedução da equação, de forma mais simples, aqui é a dedução que chega nesse valor. O processo de resfriamento com umidade absoluta constante segue o mesmo procedimento, porém inverte-se essas umidades relativas, tá bom? E aqui, ó, é legal que a gente vai verificar a temperatura de orvalho. Então, pessoal, eu vou pegar aqui, eu vou descartar tudo que eu fiz, tá bom? Que aqui não preciso, então vou apagar agora isso aqui para não atrapalhar a minha apresentação. E o que nós vamos perceber na carta, ok? Eu vou pegar uma outra carta aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e eu vou explicar através da carta. Vamos explicar aqui mesmo. Vou apagar aqui, 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 aqui e aqui. Então, o que nós estaríamos vendo, né, no momento que tivesse ocorrendo esses processos, vamos dizer que eu tenho um ponto 1 que ele estivesse aqui, ó. Vamos pegar um ponto aqui, ó, tá bom? Que tivesse aqui nessa linha aqui, ó. Então, a minha umidade aqui está mais ou menos próximo daqui. Aqui é 0.10, 0.11 e aqui seria 0.0105, tá bom? Eu teria um ponto aqui. Se eu produzir calor, eu estou vindo nessa direção, tá bom? O que a gente percebe? A umidade relativa tende a diminuir, tá bom? Vai ficar aqui, a umidade relativa tende a diminuir, só que a entalpia da mistura tende a aumentar, tá bom? Inversamente, agora, se eu seguir nesse outro caminho, tá bom? Eu estou produzindo o resfriamento. Se eu chegasse nesse ponto aqui, ainda a umidade absoluta se manteve, só que se eu olhar, minha entalpia diminuiu, tá bom? Por causa daquela situação. Minha umidade relativa aumentou, então tá aqui, certo? E a gente veio para cá. Se a gente continuar resfriando, e a gente lembrando do gráfico temperatura, entropia. Então seria mais ou menos isso aqui, ó, tá bom? E aqui seria a nossa linha de pressão. Então quando eu estou resfriando, eu estou vindo nessa direção com o meu vapor d'água, tá bom? Não estou olhando o ar, estou olhando o vapor d'água. É como se eu estivesse vindo para cá. Se eu for resfriando, essa pressão do vapor constante, vai chegar a um ponto aqui que vai acontecer o quê? Eu vou chegar aqui na minha umidade relativa de 100%. Meu fluido vai... a minha mistura de gás, ele vai estar daí com umidade de 100%. Se eu reduzir a temperatura, mais ainda, agora sim vai começar a haver condensação. Então, no gráfico temperatura e entropia, se eu estivesse olhando a parcela de vapor, uma parcela do vapor condensa e o restante vai continuando nessa linha aqui, ó, que seria isso aqui, ó, conforme eu for diminuindo minha temperatura de bulbo seco. E sempre vai ficar com umidade relativa depois no final de 100%. Mas não, eu estou só agora nesse momento olhando antes de chegar nessa temperatura aqui, tá bom? Quando a gente chega nessa temperatura aqui, vocês conhecem, a gente comentou a temperatura de orvalho. Perfeito, pessoal? É o que está acontecendo aqui. Como que eu chego também nessa temperatura aqui de orvalho? Eu vou explicar aqui de uma outra forma também. Ou diminuindo a temperatura ao longo do dia, ou pode ocorrer uma outra coisa com os gases na atmosfera. Ok? Vou explicar aqui rapidamente. Então vamos imaginar que aqui eu tenho uma superfície da Terra, tá bom? E aqui eu tenho uma mistura de água mais vapor, que está em um ponto, vamos supor aqui. O que vai acontecer? Esse ar ele tende a esquentar, né? E ar frio tende a entrar. Então esse ar tende a ir subindo. Só que conforme eu vou subindo na atmosfera, o que vai acontecendo? Esse ar vai trocar calor com o restante do ar que está em volta. E o que vai acontecendo com a temperatura dele? Vai reduzindo, 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 reduzindo. Dependendo da situação, essa temperatura reduz tanto que no momento que ele chegou numa temperatura, tá bom?
ele ficou saturado, ele vai trocar mais calor ainda, então daí começa a chover em um determinado ponto, ok? Isso ocorre muito em muitos lugares. Isso aqui é uma coisa que ocorre muito na atmosfera da Terra. Depois eu vou mostrar um mapa mundi aqui, vocês vão falar, nossa, é isso que ocorre? É. E ocorre muito nos centros das cidades. No centro das cidades tem muita produção de vapor, tá bom? Que vai entrando aqui. Vapor que está se acumulando, e a região, como ela sofre muita influência da irradiação do Sol, acontece um aquecimento, uma ilha de calor. Isso esquenta tanto os gases aqui que eles tendem a subir e vai entrando mistura novamente de ar nessa posição aqui. Esse ar, vamos supor que ele esquentou, mas depois ele começa a resfriar, porque ele está subindo aqui, está entrando uma nova massa aqui. Ele vai reduzindo a temperatura até chegar a essa condensação, a temperatura de orvalho, onde ocorre chuva em centro de cidade. Por isso que o pessoal fala que centro de cidade chove muito. Um dos fatores é esse daí. Se tem uma região com ar, embora esteja quente, ele fica muito úmido. É como se ele estivesse numa posição, vamos dizer, uma alta temperatura e uma alta umidade relativa. Ele estaria, vamos dizer, numa posição mais ou menos aqui. E ele começa a subir, chegou aqui, chegou com umidade absoluta, depois que ele resfriou, ele começa a chover. Chover, 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 até a temperatura se estabilizar. Ok? Então essa é uma que acontece em centros de cidades e até no globo terrestre, tá bom? Mas já eu explico um pouquinho melhor isso para vocês. Então a gente viu o aquecimento com resfriamento sem desumificação, tá bom? Uma outra parte que pode ocorrer agora é a desumificação que nós falamos, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou chegar com o ar a uma determinada temperatura, umidade absoluta, uma vazão, vai sair aqui, só que vai ocorrer o que aqui? Uma condensação. Por quê? Porque o ar ele vai chegar numa umidade 100% e ele vai expurgar qualquer vapor que ele tem. Ele não consegue mais segurar. Ele tem, conforme a temperatura, ele tem um máximo para absorver, que é aquela pressão de vapor saturado. Então, vamos seguir lá. Balanço de massa. O que o balanço de massa fala para nós? Então, aqui é o ponto 1, ponto 2, tá bom? Então, nosso volume de controle está exatamente aqui. Nosso balanço de massa fala o quê? Para o caso do ar. Massa de ar em 1 tem que ser a massa de ar em 2. Aqui seria uma serpentina de resfriamento, tá bom? Então, massa de ar em 1 tem que ser igual a massa de ar em 2. O vapor, aliás, vamos chamar como água. A água ela está entrando pelo parte 1 aqui, massa de vapor em 1. Está entrando em mais algum lugar? Nesse caso, em nenhum. Agora vamos ver onde está saindo água. Está saindo água aqui, que seria a massa de vapor em 2, mais a água que está condensando aqui. Está como MW, mas eu vou colocar aqui como mcond, tá bom? Para a gente saber que é condensação, mais massa de condensação. Perfeito? A massa de ar, por isso que a gente sempre trabalha com a massa de ar depois nas propriedades, porque isso aqui normalmente ela vai ser invariante, ela não vai condensar a massa de ar seco. Quem vai condensar ou entrar no sistema é vapor. Então, o que eu posso fazer? Tá vendo essa parte aqui? Eu vou dividir pela massa de ar. Se eu dividir isso aqui pela massa de ar, vai ficar massa de vapor em 1, massa de ar, é igual massa de vapor em 2 sobre massa de ar, colocar o ponto para indicar fluxo, mais o mcond de condensação sobre massa de ar. O que é isso aqui para nós? É definição de W2. O que é isso aqui para nós? Definição de W1. Então eu chego aqui, W1 é igual a W2 mais mcond. Então, se houver condensação, a gente chega à conclusão que W2 vai ser menor que W1, tá bom? Se houver condensação. Desculpe, aqui massa de ar. Ou se vocês quiserem também, a massa de condensado, vocês podem falar que a massa de ar vezes W1 menos W2, ok? Então, aqui seria nosso balanço de massa. Opa, deixa eu pegar aqui e vou descartar. Eu deixei tantas folhas aqui, isso aqui, nossa que chato. Deixa eu voltar, aí não vai dar certo. Mas então eu cheguei aqui à conclusão, né? Que massa
Os balanços aqui eu já fiz de forma bem mais rápida, tá bom? Mas os balanços de massa, eu chego que massa de ar vai ser igual a massa de ar em 1 mais massa de ar em 2, certo? E que o M conde vai ser massa de ar, igual aqui, desculpa, W1 menos W2. Então agora eu preciso fazer um balanço de energia. Bem, pessoal, aqui eu já vou simplificar. Fluxo de calor, tá bom? Menos é igual. Tem um trabalho, mas vai ser igual. Tem um regime permanente aqui que eu simplifico, né? A taxa de variação dentro. Então eu tenho somatória, massa que sai, entalpia que sai, menos somatória, massa que entra, entalpia que entra. Pessoal, agora eu vou pedir muita atenção para vocês nessa questão aqui, para eu não ter que ficar deduzindo toda hora. Eu já mostrei para vocês. O que está entrando aqui? É uma mistura de ar, tá bom? O que está saindo aqui? É uma mistura de ar úmido. O que está saindo aqui? É só água líquida. Então fica muito mais fácil agora, para fazer a dedução, eu não precisar ficar colocando isso aqui toda hora. Então o que está saindo aqui? Ó? Uma massa de ar em 2, tá bom? O que vai vir aqui? Entalpia do ar em 2. Desculpa, eu vou apagar aqui. Vou explicar melhor assim, ó. Eu não preciso ficar toda hora agora inserindo o valor aqui, então. Mas eu vou pôr aqui, só para vocês verem, e depois eu vou parar. Então, o que seria? Massa de ar em 2, entalpia do ar em 2, mais massa de vapor em 2, mais entalpia do vapor em 2, que está saindo. O que mais está saindo aqui? Ó? Mais massa de condensado, vezes a entalpia. Aqui está água líquida. Do líquido condensado, o que está entrando? Aqui, menos massa de ar em 1, entalpia do ar em 1, mais... Opa, negativo. Vou apagar aqui, é negativo. Mais massa de vapor em 1, entalpia do vapor em 1. Nossa, tem que ficar fazendo isso aqui toda hora, cansa. Eu já sei que eu estou trabalhando com uma mistura aqui. E isso aqui, para nós, a gente já percebe o que vai acontecer com essa parte aqui, ó. Cor de tinta, vou deixar em vermelho. Isso aqui seria o que? A massa de ar em 2, vai surgir aqui uma entalpia do ar em 2, mais W2, que vai ser essa definição aqui, vezes a entalpia do vapor em 2. Que a grosso modo isso aqui seria a massa de ar em 2 vezes a entalpia da mistura em 2. É muito mais fácil. Mesma coisa aqui, menos massa de ar em 1, entalpia da mistura em 1. Então já fica muito mais fácil falar que o Q do condensador, agora já sabendo que os dois é igual, seria o quê? Entalpia da mistura em 2 menos entalpia da mistura em 1. E agora vai aparecer esse M conde aqui, ó, vezes a entalpia do líquido condensado. E eu já achei que isso está aqui em cima. Se vocês quiserem, vocês podem substituir aqui, ó, nessa parte. Massa de ar em 1, W1 menos W2, vezes H do líquido condensado. Perfeito? Então, toda hora que vocês veem mistura de gases, pelo menos do ar, já pega e joga a massa do ar vezes a entalpia da mistura. Por quê? Está na mesma unidade, está no mesmo local. Por isso que eu falei, usa a mesma ponto de referência, né, da entalpia, que daí vocês podem já escrever direto aqui. Vocês não precisam ficar fazendo toda essa dedução toda hora. Vocês podem fazer uma hora ou outra quando tiver dificuldade. Mas se já percebeu, mandem massa de ar e entalpia da mistura, tá bom? Então, a gente chega a algumas conclusões dessa questão, né? O fluxo de calor vai ser o quê? Massa de ar, entalpia da mistura na saída, menos entalpia da mistura na entrada, menos mais massa de ar, tá vendo aqui, ó? W1 menos W2, vezes a entalpia do líquido em 2. E aqui, ó, pessoal, eu vou fazer uma outra simplificação para vocês olharem, tá bom? Vou abrir tudo aqui. Entalpia da mistura em 2, menos entalpia da mistura em 1. Fecho aqui. Mais W1 menos W2, entalpia do líquido em 2. Se eu quisesse agora, isso aqui é o que está sendo resfriado. Esse valor de módulo aqui, né, como eu não joguei o sinal, eu sei que ele vai dar negativo. Tá bom? Porque eu supus ele em qualquer sinal ele vai dar negativo. Se eu olhasse para o fluido refrigerante que estivesse passando aqui, vamos imaginar que se fosse lá a parte do nosso evaporador, tá bom?
Isso aqui, na verdade, é um evaporador. Não falei ainda para vocês. É um sistema de resfriamento, tá bom? Que pode também trabalhar com água líquida. Se eu fosse também olhar o Q do resfriador, só que agora do outro lado, eu posso imaginar a massa do fluido refrigerante vezes a entalpia do fluido refrigerante na saída, menos a entalpia do fluido refrigerante na entrada. Aqui eu já sei que o módulo vai ser positivo, tá bom? E poderia igualar isso por isso para achar o fluxo de fluido refrigerante que estaria passando, que seria parte daquela carga térmica que a gente analisou, tá bom? Então, trabalhando um pouquinho mais essa equação, a gente tem aqui ó, o fluxo de calor, tá bom? Entalpia da mistura. Eu deixei negativo aqui, se sai, tá positivo. Pessoal, o professor tem que só verificar isso aqui, porque o que está saindo aqui também, isso aqui está positivo. E eu não sei porque eu acabei deixando esse M-conde aqui negativo, tá bom? Eu tenho que verificar essa parte aqui. Depois eu vou fazer com mais calma isso daqui, tá bom? Mas eu já vou explicar para vocês o porquê. Pessoal, o MW, né, é massa de vapor em 1 menos massa de vapor em 2, tá bom? A taxa de condensado. E aqui eu posso pegar, se vocês quiserem, né, o M de condensado, pode ser a massa de ar, W2 menos W1. Tá explicado, ó. W1, W2. Esse sentido aqui está invertido nesse cálculo. Não, eu fiz. Tá estranho. Eu tenho que verificar essa parte aqui mesmo, tá bom? Isso aqui eu não sei se minhas deduções aqui, não fazer dedução, eu fiz coisa errada aqui ou fiz posteriormente, tá bom? Mas depois eu corrijo isso aqui. Mas por que o professor não está se preocupando tanto com isso? Pessoal, isso aqui é a entalpia do líquido, tá bom? Qual que é a entalpia que vai estar aqui? Se eu olhar durante a condensação, é um processo que estaria vindo aqui, ó. Então está resfriando, chegou no ponto de orvalho e vai chegar aqui, ó. Meu ponto 2 que está aqui, minha umidade sempre vai estar 100%. Então, se eu quiser saber qual que é a temperatura do líquido que está saindo aqui, possivelmente ele está saindo a mesma temperatura que o ar está saindo lá na saída, tá bom? Então eu vou lá numa carta psicométrica e olho o líquido subresfriado a essa pressão, ok? Deixa eu acertar aqui, o mouse sumiu. Já sei. Então o que vai acontecer, né? Então vai sair a entalpia do líquido na saída. Vamos olhar mais ou menos as entalpias dos líquidos? Tem aqui uma carta psicométrica, uma carta de fluidos. Vamos pegar aqui da água. Vou pegar do Shapiro mesmo. Não tem erro porque o Shapiro e o sem gel tá a mesma coisa. Pessoal, aqui está a minha entalpia dos líquidos. Tá bom? Aqui está o mesmo ponto, então não tem erro. Vamos supor que vai sair alguma coisa em torno de 20 graus Celsius. Então a minha entalpia do líquido, se eu não estiver enganado, vai estar em torno de 83,96. Tá bom? Isso aqui, ó, quando a gente olha lá a equaçãozinha mais para frente, isso aqui vai estar variando alguma coisa de 0 a 100 graus Celsius, 100 kJ quilograma. Olha, isso aqui já é um número razoavelmente pequeno. Essas entalpias aqui, ó, elas estão na casa de 20 a 60 ou até mais. Professor, mas isso aqui está quase no mesmo ordem de grandeza. E esse daqui? É uma diferença de alguma coisa que está 10 a menos 3. Já está pequeno e ainda tem a diferença depois do que está. Então vamos dizer, isso aqui está variando de 2 a 10 a menos 3 a 20 vezes 10 a menos 3. Então, no máximo aqui é 18 vezes 10 a menos 3. Tá vendo? Isso aqui é pequeno. Então, essa parcela aqui, muitas vezes eu posso desprezar em frente a essa outra parcela. Posso fazer sempre? Não. Se eu for usar a carta psicométrica, é uma boa simplificação. Lembrando que eu tenho que fazer isso daí. Mas vai ter uma variação aqui de líquido que está resfriando. Ok? Então, o nosso próximo exercício é para a gente avaliar isso daqui, ó. Então aqui é a questão do ponto, ele vai continuar aqui, então eu sempre utilizo a temperatura do líquido lá na saída quando quiser, tá bom? E esse aqui mais ou menos é a minha linha do processo. Então essa parte do termo aqui, ó, eu posso simplificar e falar que é a massa de ar vezes a variação de entalpia desses dois quando uso a carta. Então, esse próximo exercício aqui a gente vai trabalhar com a carta psicométrica e sem a carta psicométrica, tá bom? Então, pessoal,
Dando continuidade aqui ao exercício 4.5, já deixei ele aqui no OneNote para a gente facilitar. Os balanços de massas e balanço de energia nós discutimos anteriormente e chegamos para um desemissificador, que seria um volume de controle nesta parte do nosso sistema. Então aqui eu tenho um evaporador, uma serpentina de resfriamento, que é uma parte do nosso sistema de refrigeração, de compressão a vapor, e foram os dados de entrada do exercício, que eu posso chamar aqui de ponto 1, e aqui ponto 2. Então aqui já seria o balanço de energia, para ser descoberto a questão. Outros balanços que eu tenho, o balanço de massa, eu posso imaginar a massa de ar seco que entra em 1, tem que ser igual a massa de ar seco que sai em 2, então aqui é o ar seco. E também eu posso agora também fazer com o vapor d'água, então eu tenho massa de vapor em 1, tem que ser igual massa de vapor em 2, mais o que está saindo por essa parte aqui. Aqui se chamou 2, então vamos supor aqui como ponto 3, tá? 1, 2, e deixou aqui T2, T2, é só para a gente, aqui seria nosso ponto 2, vamos supor que aqui é o ponto 3, só para facilitar para a gente não mudar com essa nomenclatura que nós já utilizamos. Se eu dividir pela massa de ar, vai ser constante, massa de vapor em 1 sobre massa de ar, massa de vapor em 2 sobre massa de ar, mais mW sobre massa de ar. Isso daqui, nossa umidade absoluta em 2. Isso aqui é a nossa umidade absoluta em 1. Então eu posso escrever que a taxa de condensado vai ser igual a massa de ar, que está aqui embaixo, vezes a variação da umidade absoluta na entrada menos na saída da entrada do ar. Então agora o que nós precisamos fazer aqui é achar as propriedades. Então inicialmente aqui a gente tem vazão volumétrica. Para nós acharmos aqui a vazão volumétrica, nós precisamos inicialmente achar a densidade. Então aqui agora é todo um processo interativo. Vamos aqui se eu tenho uma tabela aqui só para me facilitar a tabela de ar. Então o primeiro passo para a resolução, eu tenho nossa temperatura, é 30 graus Celsius, eu preciso achar a pressão de vapor saturado a essa temperatura. Então a 30 graus Celsius, a pressão de vapor, aqui está embaixo, é só multiplicar por 100, então é 4,25, então a pressão de vapor saturado a 30 graus Celsius é igual, está aqui 4,5 kPa. Então, para eu saber a pressão de vapor do estado 1, seria a umidade relativa, 50%, vezes pressão de vapor saturado, que é a definição. Então, aqui é 1 do estado 1. Isso aqui é 50%, 0,5 vezes 4,25. Eu vou achar aqui um valor que está próximo de 2,15 kPa. Como nossa pressão aqui é 101,3, é só eu fazer aqui. Então a pressão de ar seco seria a pressão atmosférica menos pressão do vapor. Pressão atmosférica é 101,3, pressão do vapor que nós achamos no ponto 1 é 2,15. E aqui nós vamos achar agora a nossa pressão do ar seco. Para calcular a densidade do ar, a gente vai calcular essa densidade sempre em relação a ar seco. Então, como vimos anteriormente, isso daqui vai ser pressão sobre R vezes temperatura. Aqui é o ar seco, que nós vamos achar aqui dessa forma. Essa constante vale 0,287 kJ/kg e essa temperatura aqui eu tenho que traçar ela para Kelvin. Eu acho aqui então a densidade de ar seco e posteriormente, se vocês quiserem, a massa de ar seco vai ser igual a vazão de ar seco vezes densidade do ar. Então vamos aqui, ó. Então aqui eu já vou mostrar para vocês, para não tiver que fazer esses cálculos sempre. Eu já deixei uma planilha aqui semi-automatizada, onde eu posso entrar com temperatura. Então deixei aqui em verde. Aqui pressão e aqui umidade relativa. Então para uma temperatura de 3 ele dá uma pressão de vapor 4,24. Essa correlação aqui a gente pegou aqui do livro da Exalc, ok? Para simplificar os cálculos, né? Para não ter que ficar usando, ela tem uma boa precisão, isso a gente já percebe. Então, com uma umidade relativa, a pressão de vapor é 2,12. No nosso caso aqui a gente pegou 2,15. Mas sem tanto erro, por causa dessa... Tá certo, aqui só um erro aqui, seria 2 pontos. Tem mais dados aqui, então a densidade do ar seria 1,14. Já faz o cálculo aqui separando, né, a pressão fiz aqui pelo volume específico, mas eu já faço o cálculo aqui, ó, pressão do ar, pressão atmosférica menos pressão do vapor. Então eu já fiz aqui o cálculo do volume específico, mas que eu quero é a minha densidade. Então ele já deu como 1,14, então isso aqui vai nos dar 1,14
Essa diferença de pressão eu não calculei, eu deveria calcular aqui. A gente pode fazer na calculadora. Então aqui seria 101,3 menos 2,12, né? No caso do exercício lá seria 99,18. Então nesse caso aqui não teria tanto erro eu usar a pressão atmosférica, mas temos que ter cuidado nessas simplificações, principalmente quando a pressão do vapor é alta. A vazão de ar seco aqui nós temos ela que é 280 metros cúbicos por minuto, 200 metros por minuto, vezes nossa densidade, aqui só colocando quilograma por metro cúbico de ar seco, é 1,14 kg. Então eu já vou fazer esse cálculo aqui também na planilha de Excel para agilizar o processo. Eu vou deixar aqui, ó, a vazão de ar. Eu só vou fazer as conversões. Então aqui é metro cúbico por minuto, então aqui eu vou ter que trocar por 60 segundos. Então fica muito mais fácil aqui. Então seria aqui 280 dividido por 60 vezes nossa densidade que achamos aqui. Então vai dar um valor de 5,32 kg por segundo. 5,32 kg por segundo. Essa é a nossa vazão de ar seco. Então já achamos uma parte aqui da propriedade. Eu preciso agora a entalpia da mistura em 1. Para calcular a entalpia da mistura em 1, eu tenho que usar inicialmente pela correlação. Então a entalpia da mistura é definida como a entalpia do ar seco mais umidade absoluta vezes a entalpia do vapor. A entalpia do ar seco é 1,00, a constante nossa vale 5 kJ quilograma Kelvin. Aqui eu entro com a temperatura, mas preciso ainda calcular a umidade absoluta. E a entalpia do vapor eu posso entrar ela como 2.500,9 mais 1,82 vezes temperatura. Então eu preciso agora achar a umidade absoluta no ponto 1. Para eu achar a umidade absoluta, tem uma outra correlação que nós já discutimos, que é 0,622, pressão de vapor, pressão atmosférica, menos pressão de vapor. Essa pressão de vapor nós achamos aqui que é 2,13, aqui é 101,3 e aqui é 2,13. Então nossa unidade absoluta em 1, já calculamos aqui também pela propriedade, aqui está em quilograma, quilograma. Se vocês quiserem, eu posso deixar isso aqui no formato científico. Deu 1,33 vezes 10 a menos 2. Eu posso aumentar? Ah não, aqui não vai dar. Mas seria 13,3 vezes 10, aliás, 13,3 vezes 10 a menos 3. Por que eu gosto dessa notação? Porque em qualquer momento eu posso passar ela para grama, e esse 10 a terceira aqui, daí fica 13,3 gramas por quilograma de ar seco. Então já me facilita. Novamente eu venho aqui e jogo aqui. Nossas temperaturas aqui entram em graus Celsius, 30. Então eu consigo achar que nossa entalpia da mistura em 1, fazendo esses cálculos, vai nos fornecer 64,15 kJ por quilograma. Então eu achei as propriedades do ponto 1. Agora, do ponto 2. Nossa, professor, mas agora o 2 eu estou com dificuldade. Se houve condensação, para exercício de termodinâmica nessa resolução, a umidade aqui é 100%. Isso aqui é a dica para a resolução do exercício. Às vezes ele não deixa isso aí claro, mas vamos ver aqui. Ó. Condensado sai com dreno, ar úmido passa por uma serpentina e tal. Ele não fala muita coisa, né? Mas aqui, para simplificação, para a umidade relativa a 100%. Então eu preciso de duas propriedades. Quais vão ser? Umidade relativa, ponto 2, 100%. Aqui a temperatura do ponto 2 normalmente é igual à temperatura do dreno, 10 graus Celsius. Sigo todo o mesmo procedimento. Então vamos lá, 10 graus Celsius, qual que é a pressão de vapor? A 10 graus Celsius, a pressão de vapor é 1,23 kPa. Pressão do vapor saturado a 10 graus Celsius é aproximadamente 1,23. Aqui é o valor correto a ser usado. Mas eu posso vir aqui na nossa planilha, vou criar aqui um novo ponto 2, só para poder, vou deixar ele aqui, e vou colocar os valores. Então aqui é 10, 1,23228, aqui a umidade é 100%, então deixo o valor como 1. A pressão atmosférica é o mesmo, e eu vou seguindo todo o mesmo procedimento para calcular as propriedades. Então aqui eu vou repetir, de tudo isso daqui, eu chego na entalpia da mistura, é 29,8 kJ quilograma. E nossa unidade absoluta, no ponto 2, é 7,63
vezes 10 a menos 3, quilograma, quilograma. Pessoal, é só vocês fazerem a mesma linha de procedimento. Aqui, ó. Tem a pressão de vapor, no caso é 100%, então vai ser igual. Acho a pressão atmosférica, aliás, a pressão de ar seco ali na saída. Posteriormente, eu calculo a umidade absoluta em 2, acho lá. Calculo a entalpia, só que na entalpia agora essa temperatura é 10. Essa umidade é a nova que nós achamos e aqui também eu uso 10. Então já tenho todos os valores. Bem, agora eu preciso calcular todo esse termo aqui. Então, carga térmica vai ser massa de ar, a quantidade que está saindo, vai ser entalpia da mistura em 1, menos entalpia da mistura em 2. Aqui tem o menos, entalpia do líquido, e aqui eu tenho W1 menos W2. Está correto aqui? Só vou me certificar com referência ao nosso desenvolvimento que foi feito aqui. Ok? Então, nosso ponto 1 é a entrada e nosso ponto 2 é a saída, conforme fizemos no desenvolvimento. W1 menos W2. Então, se vocês olharem, pessoal, tem duas parcelas aqui. Ó. Tem uma parte de calor propriamente dito para se mudar a entalpia e tem uma outra parcela aqui, que é a questão para fazer, né, a questão da água que está saindo, ela está levando propriedades. Então eu vou calcular as parcelas separadas, só para a gente ver a ordem de grandeza. Vou pegar aqui entalpia da mistura em 1. Então aqui eu vou fazer aqui, ó, entalpia da mistura em 1 menos entalpia da mistura em 2, só para nós termos uma ordem de grandeza. Vamos lá calcular. Entalpia da mistura em 1 é 64 menos 15, e entalpia da mistura em 2 é 29,18. Agora eu vou fazer a outra parcela que é referente entalpia do líquido vezes essa variação aqui. Entalpia do líquido, W1 menos W2. Qual que é a entalpia do líquido, pessoal? Qual que é o estado da água aqui na saída? Líquido, 10 graus Celsius. Vou aproximar para a mesma temperatura do líquido saturado, a mesma situação. Então seria aqui, ó. Por que eu posso usar essa tabela? Porque está tudo na mesma referência. Toma cuidado com isso. Então a entalpia do líquido, entalpia é 42,01. Então, só anotar aqui. Então, a entalpia do ponto 3, que é lá na saída, esse valor aqui, é a entalpia de 3. Duas propriedades, eu estou aproximando, né? A entalpia do líquido saturado à mesma temperatura. Isso aqui nos forneceu 42,01 kJ quilograma. Essa diferença aqui também temos já aqui nos dados. Vamos aqui para a planilha de Excel. Então seria 42,01 vezes a diferença de umidade. No caso seria W1 menos W2. Esse termo aqui vai dar negativo. Mas mesmo que ele vai ser negativo, depois a gente ajusta. Só deixa eu ver se já deu negativo antes de ter nada negativo. Desculpa, eu errei aqui. Eu falei, o termo dele vai ser negativo. Mas olha a ordem de grandeza. Vamos passar ele para geral, só para a gente... Vai dar muito pequeno frente ao outro. Por isso que nós podemos simplificar esse termo. Mas, como eu quero preciosismo de cálculo, eu vou multiplicar aqui a massa de ar vezes a primeira parcela do termo, reduzindo-se a segunda parcela. Então, a quantidade de calor absorvido pela serpentina vai ser 184,3 kW. 184,3 kW. O sentido a gente sabe que sai do ar e vai para a serpentina, né? O sentido de calor. Então, agora o próximo passo é nós resolvermos isso daqui com a utilização da carta psicométrica. Eu posso utilizar essa própria parcela, aqui, pela carta, só certificar a questão da pressão. Então vamos lá só para nós podermos orientar. Então a temperatura é 30 graus Celsius inicialmente, 30 graus Celsius, umidade relativa de 50%. Então eu venho aqui, venho subindo aqui, passo uma retinha e chego aqui, ó. Então vindo para cá, eu acho aqui que o valor é 0,13, levemente superior. O que nós achamos aqui da densidade foi 1,14, ok? Tá certo. Próxima etapa, eu preciso agora achar a entalpia desse ponto, mas é melhor para eu achar a entalpia, desenhar, eu tenho as formas aqui, vai ser melhor colocar desse formato. Então eu vou traçar uma reta aqui, formas, vou traçar aqui, ó, aqui em cima. Então ela está aqui, ó, 60, 62, 64, 64,5. Pela correlação, 64,15. Vocês percebem que tem um pequeno erro na hora de cálculo. E para a densidade, na verdade eu tenho o volume específico. Então para os volumes específicos, aqui eu tenho 0,85, aqui a linha de 0,85, enquanto que aqui para cima 0,9. Então
86, 87 e 88. Então o volume específico médio do ponto 1 é próximo de 0,88 metros cúbicos quilograma. Se eu quiser agora, é só inverter que eu acho o valor. Mas aqui também eu já tenho o cálculo. Se eu usar com melhor precisão, deu 0,877. Então seria uma aproximação ali que a gente teria que fazer. Então já tem o próximo ponto. Vamos achar agora o último, 10 graus Celsius. 10 graus Celsius, tá aqui. Ó. Então, a umidade relativa é essa linha aqui de 100%. Então eu subo aqui, acho esse ponto aqui. Simplesmente duas coisas que eu vou precisar fazer é achar as linhas de entalpia. Está próximo de 30, 29,28. E ao mesmo tempo eu traço ela para achar a umidade absoluta. Está dando próximo de 0,67, levemente acima de 7. 7,6 vezes 10 a menos 3. Então acaba sendo mais rápido. O restante dos cálculos vocês podem fazer as mesmas aproximações, mas se eu tirar essa parcela aqui, né, vamos supor que eu retirasse no cálculo a segunda parte da parcela. Então aqui eu somei as duas. Eu vou dar um Ctrl C, jogar o valor aqui só para ver o erro que seria em cima disso aqui. Então essa parcela aqui não existiria. Se eu fizesse simplificação, daria 185. Isso daqui, só para eu poder verificar o erro, deixar em porcentagem, dá um erro inferior a 1%. Então aqui está a resolução do exercício 4.5 para nós ter melhor desenvolvimento. Mas o segredo, pessoal, é sempre, né, eu nem gosto muito de decorar, é mais saber fazer os balanços de massa e os balanços de energia quando necessário. Ok? Até a próxima aula aí. Até mais.